Bem-vindos a mais uma aula da disciplina Física Aplicada. A agenda da nossa aula de hoje é a seguinte: vamos ver os conceitos de posição, deslocamento, distância percorrida e velocidade média, movimento retilíneo uniforme, e dentro desses assuntos aí, nós vamos resolver alguns exemplos para os conceitos ficarem mais claros, né? Eu acredito muito que os conceitos acabem sendo melhores, como é que eu posso dizer para vocês? Melhores fixados através de exemplos, tá bom? Então, vamos começar, pessoal. O nosso estudo de física começa pela cinemática, tá legal? Então, cinemática é o seguinte, é o estudo do movimento dos objetos sem se preocupar com o que causa o movimento, tá legal? Então, nós trabalhamos com grandezas como velocidade, trajetória, posição, aceleração, tá legal? Não interessa porque, por exemplo, um carro se move, uma pessoa anda, se existe uma força sendo aplicada, tá? Não importa. Importa que nós vamos descrever o movimento desse objeto. Agora, por que o movimento existe, o que causa o movimento, nós vamos ver na segunda parte do curso, que é lá na dinâmica, tá legal? Onde vamos ver o conceito de força, lei de Newton, tá? Princípio fundamental da dinâmica, esse tipo de coisa. Por enquanto, na cinemática, estamos apenas preocupados com a descrição do movimento de um objeto através de algumas grandezas de interesse, tá legal? Nós vamos começar através do estudo de movimentos unidimensionais, tá legal? Ou seja, aqueles que ocorrem apenas numa direção do espaço ali, tá? Pode ser horizontal ou vertical, no nosso caso aqui, né? No movimento retilíneo uniforme, nós vamos considerar que o movimento ocorre na direção X, como se fosse um carro numa estrada reta, tá? Numa autoestrada indo de uma cidade para outra, uma reta. Já no movimento retilíneo uniformemente variável, temos movimento tanto na direção X, na horizontal, quanto na direção Y, vertical, tá? Então aqui a gente vai ver também carro variando velocidade, acelerando, frenagem, como movimentos como queda livre, lançamento vertical que ocorre no eixo X, tá legal? Hoje nós vamos se preocupar apenas com o movimento retilíneo uniforme que ocorre na direção horizontal no eixo X. Então, pessoal, alguns conceitinhos aí fundamentais da cinemática, tá? Então, é assim que a gente vai utilizar a nossa referência. Como se fosse o eixo X ali, dos gráficos bidimensionais que estamos acostumados, né? Com as posições marcadas, tá legal? O ponto zero, pessoal, o ponto zero é o que nós chamamos de origem, tá legal? Vai ser o nosso ponto zero. Quando então você vê no exercício ali, o móvel, a pessoa sai da origem, é como se ela estivesse saindo do ponto zero do gráfico aqui, ó. Não importa se ela vai para a direita ou se ela vai para a esquerda. Origem é o ponto zero. E vamos considerar que a partir do zero, né, da esquerda para a direita, o movimento é positivo, tá legal? Então todas as posições são positivas e da direita para a esquerda posições negativas, tá? Em cinemática pode acontecer, pessoal, de termos posições positivas e posições negativas, tá? Vai depender aqui da origem. Tá legal, pessoal? Tranquilo? Então a gente pode ter posição, por exemplo, assim, o móvel está na posição 2. Agora o móvel está na posição menos 3, tá? O menos aqui é simplesmente para dizer que a posição está à esquerda da origem, tá legal? Bom, primeira coisa que vai interessar para a gente aqui. Nós vamos considerar todos os objetos como ponto material ou partícula, tá legal? O que isso significa? As dimensões dos objetos que a gente vai estudar não importam, tá? Então, por exemplo, assim, um carro, um ônibus, um avião, tá? Se as distâncias envolvidas no cálculo do exercício, do problema, forem muito grandes em relação ao objeto que eu estou estudando, tá? As dimensões desse objeto elas podem ser desprezadas. Então, por exemplo, um ônibus viajando entre duas cidades, um avião viajando entre dois países, uma pessoa cruzando a cidade, tá? Todas essas dimensões são muito grandes para o objeto que está se movimentando. Então, a gente pode dizer que ele é como se fosse um ponto. O tamanho dele não vai fazer diferença nos nossos cálculos, tá legal? Temos também o conceito de posição, tá? Que é o espaço ocupado por um corpo e é determinado pela distância medida em relação a algum referencial, né? Como eu já falei, nós vamos utilizar esse tipo aqui para nós estudarmos nossa posição de referencial, né? Então, por exemplo,
Depois de 1 segundo, o carro está na posição 1. Depois de 2 segundos, o carro está na posição -1. Tá? 3, 4. Então, assim, pessoal, veja que aqui ainda não estou trabalhando com unidade de medida, né? Então, a unidade de medida, ela vai ser dependente do problema que nós estamos estudando, né? Então, por exemplo, se estamos falando de uma velocidade de um carro na autoestrada, velocidade de quilômetros por hora é mais interessante. Distância entre cidades, quilômetros, né? Agora, por exemplo, uma pessoa indo de uma ponta a outra de um quarteirão, de um bairro, metros parece mais interessante. Tá legal? A volta por exemplo, de um carro de corrida em torno de uma pista, coisa rápida, né? Pode ser medida em segundos, por exemplo, tá bom? Então, a unidade de medida que vamos utilizar para medir a posição vai depender bastante do tipo de exercício que estamos vendo, tá? A gente vai aprender a converter algumas coisinhas mais simples aí, mas por enquanto eu não vou me prender, não vou utilizar sistema internacional, tá? Ainda não vou padronizar as medidas aqui. Agora, pessoal, o que significa um objeto ele está em repouso, tá legal? Então é simples, né? Imagina, né, que um objeto está em qualquer posição aqui do meu gráfico, posição -2, ou posição 2, desculpa, e ele não vai para lugar nenhum, né? Não vai para frente nem para trás, ele está parado, né? Então, ou seja, ele tem uma posição, a sua posição é constante em relação a algum referencial. Só que aqui, pessoal, vem uma pegadinha, tá? Tem que tomar cuidado porque repouso e movimento depende do referencial adotado, tá? Em física tudo depende do referencial adotado. Se, por exemplo, assim, eu estou dentro de um ônibus e o ônibus tá indo pela autoestrada ali, tá legal? Se eu estou dentro do ônibus e eu sou referencial, tá? Ou melhor, desculpa, se o ônibus é referencial e eu estou dentro dele, em relação ao ônibus, eu estou parado. Vocês concordam? Eu estou em repouso em relação ao ônibus que é meu referencial adotado. Mas se o referencial, por exemplo, é uma pessoa parada na beira da estrada observando o ônibus passar, aí, em relação àquele referencial, eu estou em movimento. Tá legal? Por que eu estou em movimento? Porque a minha posição em relação ao referencial que é aquela pessoa parada na estrada, ele varia, tá? Eu não estou mais parado, eu estou andando. Tá? Minha posição está variando em função do tempo. Tá? Estou em 1, depois estou em 2, em 3, em 4, assim por diante. Tá? Ou seja, quando a posição de um corpo muda em relação a um referencial adotado, né, temos um estado de movimento. Mas tenham isso em mente. Cuidado com repouso e movimento. Depende do referencial que você está adotando. Tá legal? E naturalmente essa variação aqui de posição, né, seja para cá, é o que nós chamamos de trajetória. É o histórico das posições por onde eu passei durante o meu movimento. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? E nós podemos ter dois tipos de movimento, tá legal? Vai depender se a gente está se afastando do nosso ponto referencial ou se estamos nos aproximando dele, tá legal? Se nós estamos nos afastando do nosso referencial, tá? Imagina que aqui, ó, é o ponto zero, é a origem, o início do movimento, e nós estamos seguindo da esquerda para a direita, que é o que nós convencionamos como positivo, né? Nesse caso, como eu estou me afastando do referencial, eu tenho o chamado movimento progressivo. Observe que a característica do movimento progressivo é a velocidade ser maior do que zero. Tá? Então, velocidade maior do que zero, eu tenho um movimento progressivo. 30 km, 20 km, 15 km, 60 km. Tá legal? Significa que eu estou me afastando do meu referencial. Já o movimento retrógrado, eu estou... Aqui continua sendo o meu referencial, né? Só que agora eu estou me aproximando dele, tá vendo? Eu estou indo da direita para a esquerda. Então eu tenho um movimento retrógrado, cuja maior característica é o fato da velocidade ser menor do que zero, tá? Então, por exemplo, aqui, menos 30 km, menos 15, menos 20, tá? Pessoal, o menos aqui não significa que meu objeto está perdendo velocidade, tá bom? O menos aqui, ele tem apenas um significado físico. Está dizendo que o nosso movimento ocorre da direita para a esquerda,
tá? O menos só tem sentido aqui de orientação. A velocidade aqui, ó, por exemplo, no movimento progressivo, o módulo é 30 km. No movimento retrógrado, continua sendo 30. Tá? A velocidade é 30 km. Só que o menos está dizendo, olha, você está indo da direita para a esquerda no sentido contrário ao que nós convencionamos como positivo. Ou seja, você está se aproximando da origem ali. Tá legal? Tranquilinho, pessoal? Cuidado com esse sinal aí, então, hein? Dentro também do nosso estudo, a principal grandeza, ou até melhor, a grandeza inicial que nós vamos estudar, é a questão do deslocamento, que é simplesmente diferença entre a posição inicial e final de um objeto em relação ao referencial que nós julgamos interessante para o nosso exemplo. Tá legal? Então aqui, ó, por exemplo, ó, eu tenho aqui o meu referencial, tal como eu expliquei para vocês, e eu tenho aqui, ó, a bolinha está inicialmente na posição B, depois vai para a posição J e depois vai para G, tá? O deslocamento, pessoal, ΔX, é simplesmente a diferença entre as posições finais e posição inicial, tá legal? Ou seja, posição inicial da onde minha bolinha saiu e posição final para onde ela foi. Não importa o caminho que ela fez para sair de um ponto a outro. Tá legal? Não importa o caminho que ela fez para sair de um ponto a outro. Só importa o ponto da onde ela saiu, o x0, pro ponto onde ela foi, que é o x. Tá legal? Pelo sistema internacional, pessoal, deslocamento é medido em metros. Tá legal? No SI ali. Ó, um exemplo aqui, ó. Qual o deslocamento do ponto B ao ponto J? Tá? Qual que é a minha posição inicial? -2, ou seja, está à esquerda da origem, né? Meu ponto 0. Minha posição final é o ponto +6. Ou seja, o deslocamento de B até J, posição final menos posição inicial, minha posição final é 6, minha posição inicial é -2. Só que tem o menos aqui, né? Ó, tem o menos aqui. Então qual que é o meu deslocamento? De B até J, 6 menos -2, ou seja, mais 2 é igual a 8 metros. Qual que é o meu deslocamento, pessoal? De J para G, tá? Minha posição, tá? Então o que eu tenho aqui, ó? Posições 3 e 6, tá certo? Então olha só, 6 menos 3, que é 3 metros, tá legal, pessoal? Aqui deixa eu ver uma coisinha. Fiz ontem à noite, acho que eu tava com sono, é o contrário aqui, pessoal, olha só. Aqui, na verdade, é 3 menos 6, tá? É menos 3 metros aqui, tá? Porque minha posição inicial é 6 e minha posição final é 3, que é de JG, tá? Então, aqui, na real, é 3 menos 6, que vai dar menos 3 metros. Eu vou arrumar isso no slide e depois eu mando arrumadinho para vocês. Tá bom, pessoal? Mas, seguindo em frente aqui. Qual que é o deslocamento de B até G? Tá? Ó, observa que ele fez isso aqui, ó. Ele saiu daqui, veio para J e depois voltou para G. Mas não importa pra gente no deslocamento de B até G. Só importa da onde ele saiu para onde ele foi. Tá legal? Então, ou seja, saiu daqui, veio para cá e depois para cá. Onde ele parou, qual que é a posição inicial? Aqui, que é o início do movimento. Onde é a posição final? Aqui. Tá? Então o que acontece? ΔX de B para G é 3, que é o x, menos 2, que é a posição inicial. Tá? Então 3 menos -2 é igual a 5 metros. Tá legal, pessoal? Então veja que não importa a distância percorrida. A distância é outra coisa, já vamos falar dela. Depende apenas de pontos, do ponto que eu saí para o ponto aonde eu fui. Tá legal? Já a distância percorrida, aí sim importa o tamanho do caminho que eu estou fazendo, tá? É literalmente o tamanho do caminho que eu fiz para sair de um lugar a outro, tá? Aí não vai ter negativo, tá, pessoal? A distância não tem negativo. Então, olha só. Por exemplo, assim, ó. Qual que é a distância de B para G? Aí eu tenho que levar em consideração todo o caminho que eu fiz, né? Eu saí de B, então, ó, até o zero eu andei quantos, ó? 2 metros. Tá legal? Aí, ó, até J ali,
Eu andei o quê? Andei mais 6 metros, então no total aqui eu já tenho 8 metros. E depois eu voltei 3, né? Se eu voltei 3, então é 8 mais 3, que é 11 metros, tá? Então a distância percorrida, o caminho que eu fiz para sair de B e chegar até G foi de 11 metros, tá legal? Então lembre-se disso, deslocamento, questão de ponto, de que ponto eu saí, para que ponto eu fui, e a distância percorrida, tá? Que é realmente o tamanho do caminho que eu percorri para sair de um ponto a outro, tá bom? Então aqui, ó, fiz aqui um exemplo de deslocamento, distância percorrida, bem simples, só para a gente tentar ilustrar o conceito, né? O móvel parte de um ponto A sobre uma trajetória e vai até uma posição B e, em seguida, retorna para C. Qual a distância percorrida de A até B? Qual o deslocamento efetuado pelo carro de A até B? Qual a distância total percorrida pelo carro desde o instante T1 até o instante T3? Qual o deslocamento efetuado pelo carro de A até C? Então vamos lá, pessoal. Olha só. Distância percorrida de A até B, lembre-se que não tem questão de negativo aqui, tá? É realmente o tamanho da distância. Então olha só. O carro inicialmente no ponto T1 está em menos 20, né? Ou seja, ele está à esquerda do ponto zero, que é a nossa origem. É a partir daqui que nós medimos o tamanho das nossas distâncias do deslocamento. Tá legal? Então, do tempo 1 para o tempo 2, tempo 1 ele estava na posição menos 20, que é o início do nosso movimento, né? Então, em relação à origem, quanto que ele andou? Ó, ele andou 20 metros, tá? Então, já tenho 20 metros. Até a posição, próxima posição aqui, ó, eu vou ter o quê, ó? Onde que ele tá? Ele tá de A até B, né? Até eu tô perdido. Tá? Ele sai de 20 aqui, tá legal? Vem pra cá. Aí daqui até o ponto 2 ali, ó, ele anda mais 80. Tá legal? Ele anda mais 80 aqui. Então, ou seja, 20 mais 80, eu vou ter o quê? 100 metros. Tá legal, pessoal? Eu botei quase, separei aqui 40, 40, mas é a mesma coisa, tá? Então, a distância percorrida, 20 metros até a origem, e depois até a posição B ali, mais 80 quilômetros no caso, né? Eu botei metros aqui, mas é quilômetro. É uma distância de 100 quilômetros. Tá legal, pessoal? Agora, deslocamento de A até B. Nesse caso, pessoal, a distância percorrida do deslocamento vai ser igual. Tá legal? Mas olha só, deslocamento nós sabemos que é posição final menos posição inicial, então XB menos XA. Qual que é a posição final? Né? 80, posição inicial menos 20. Então deslocamento de XB de B até A, ou melhor, de A até B, 80 menos 20, que vai me dar 100 metros. Tá legal, pessoal? Oh, 100 quilômetros. Oh, caramba. Não sei porque eu esqueci de botar o quilômetro aqui. Tá, porque eu estou medindo em quilômetros, distância de carro, né? Agora, a distância total que eu percorri, o que que é? É da onde eu saí para onde eu cheguei, mas levando em consideração o caminho que eu fiz, né? O tamanho do caminho. Então, olha só. Se daqui, da posição 1, da posição A, até a posição B, eu andei 100 metros, e depois eu andei mais 40, né? Então, o que que é? 100 mais 40, que é a distância total percorrida ali durante a viagem, né? Então, eu vou ter 140 quilômetros. Tá legal, pessoal? Agora o deslocamento de A até C, lembre-se, só importa do ponto de onde eu saí para o ponto onde eu fui. Então, o deslocamento de A até C, XC menos XA, ponto XC é 40, ponto XA é menos 20, logo 40 menos 20 é igual a 60 metros. Tá bom, pessoal? Ou 60 quilômetros. Eu vou arrumar isso também. Desculpa, pessoal, eu fiz esse slide 11 horas da noite, já passou algumas coisinhas aí, alguns erros, mas que eu vou consertar para mandar para vocês arrumadinho. Outro conceito importante para a gente, pessoal, é o conceito de velocidade média, tá? Que é justamente a razão da variação da posição pelo intervalo de tempo de um movimento, tá legal? Mas veja, ó, variação da posição, o que é? Deslocamento. Então, velocidade média é a razão entre o deslocamento e o tempo necessário para realizar esse deslocamento, tá legal? Ou seja, ΔX sobre ΔT. Lembra que delta é uma variação,
tá? Delta é uma variação, logo ΔX, que é o deslocamento, posição final menos posição inicial, ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Tá legal? Pelo SI, pelo Sistema Internacional, a velocidade média é medida em metros por segundo. Tá legal? Já que o deslocamento é metros, tá? Tempo pelo Sistema Internacional é medido em segundos. Metro dividido por segundo dá metros por segundo. Tá legal, pessoal? Então, ó, um exemplo de velocidade média aqui. Um ônibus parte às 15 horas de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro e previsão de chegada às 21 horas. Calcule a velocidade média em metros por segundo dessa viagem de 450 km. Tá? Então já sabemos, ó, que velocidade média, x menos x0, t menos t0. Tá? O x é a posição final, x0 a posição inicial, t é o tempo final e t0 o tempo inicial. Tá? Então, pessoal, olha só. Qual que é a posição final? 450 km. A posição inicial é zero, porque ele parte da origem, tá? Essa distância começa a ser medida a partir do ponto zero, tá? Então, x menos x0, 450 menos zero. O tempo aqui, ele chegou às 21 horas, saindo às 15 horas, tá? Então, eu tenho simplesmente 450 dividido por 6, tá? Ó, aqui está quilômetro e aqui está hora. Logo, a velocidade média aqui está em km por hora, 75 km por hora. Só que eu quero essa velocidade média em metros por segundo. Como é que eu faço para converter km por hora em metros por segundo? Pessoal, eu simplesmente pego a velocidade em km por hora e divido por 3,6, tá? Quando eu pego uma velocidade em km por hora e divido por 3,6, eu tenho o seu valor em metros por segundo, tá? Então, 75 km por hora é equivalente a 20,83 metros por segundo. Ah, mas professor, e se de repente eu tivesse calculado a velocidade em metros por segundo e eu quisesse saber esse valor em quilômetros por hora? Aí você faz a multiplicação, né, do metros por segundo vezes 3,6. Então, olha só, para converter de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Já a operação inversa, né, de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Tá bom, pessoal? Tranquilinho? Mais um exemplo aqui, ó, de velocidade média envolvendo um gráfico. O gráfico a seguir representa a função horária do espaço de um móvel em trajetória retilínea e em movimento uniforme. Com base nele, determine a velocidade e a função horária do espaço deste móvel. Tá legal, pessoal? Então, olha só. O movimento uniforme é um movimento que o pessoal do semestre passado já viu, tá? E a galera que está entrando agora ainda vai conhecer no próximo slide. Mas qual que é a ideia do movimento uniforme aqui? Tá? O movimento uniforme, ele tem sempre a velocidade do objeto constante, tá? A velocidade ela não varia, tá? A velocidade ela não varia. Então, ó, pessoal, isso é importante. Falou em movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, como um carro se deslocando numa estrada aí a velocidade constante, é o fato da velocidade não variar, ou seja, não temos uma aceleração. Tá legal, pessoal? Então, é muito comum encontrarmos situações onde eu tenho gráfico. Tá legal? Então, olha só. Como é que a gente lê esse gráfico aqui? Eu tenho aqui meu eixo Y e meu eixo X. Tá? Aqui eu tenho minhas medidas de tempo e aqui minhas medidas de posição. Eu estou chamando de X, mas no gráfico ele chamou de S, tá? Mas imagina que fosse um X aqui. Então, olha só, o que meu gráfico diz? Onde ele começa? Ó, onde ele começa? Ele começa na posição 50. Veja que não tem nada antes disso, né? Ou seja, o meu 50 aqui é o meu x0, é a minha posição inicial. É quando inicia meu movimento, tá? Minha posição inicial então é 50. E ele vai até onde? Ele vai até 250, tá? 250 metros ali, tá legal? Ou seja, minha posição inicial é 50 metros e minha posição final 250 metros. Tá legal, pessoal? Em quanto tempo ele fez esse deslocamento aqui, ó? Tá? Ele saiu de 50 para 250 em 10 segundos, né? Ele saiu então de um T0 igual a zero e foi para um tempo de 10 segundos. Tá legal, pessoal? Então olha só. Toda vez que eu falo de movimento uniforme,
eu tenho uma equação para trabalhar, que é a chamada x igual a x0 mais vt. Ou seja, posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Tá legal, pessoal? Essa aqui é a que nós chamamos de função horária do movimento uniforme. Tá legal? Só tem essa equação para trabalhar. Ou seja, olha só. Para qualquer instante de tempo que eu tiver aqui, ó, eu consigo calcular a respectiva posição. Então é uma equação que mapeia para mim todo o movimento do objeto. Tá? Então, tipo assim, ele saiu dos 50, né? Na posição inicial é 50, com uma velocidade tal. Eu quero saber onde ele vai estar depois de 2 horas, por exemplo. Aí, botando 2 aqui, eu tenho a posição dele depois desse tempo. Então ele mapeia todo o deslocamento para mim, tá? Aqui são só algumas ideias iniciais. A gente vai falar mais disso no próximo slide. Então, olha só. Ele quer saber a velocidade desse objeto. Observe que eu não estou falando de velocidade média, estou falando de velocidade constante, tá? A velocidade não varia dentro do trajeto, ela é a mesma sempre. Como é que eu calculo essa velocidade? Observe que dentro da equação matriz aqui, ó, eu já tenho minha posição final, minha posição inicial e o tempo que ele demorou para fazer, né, esse caminho. Ou seja, só me falta o v. Então, se o x é 250, meu x0 é 50, meu tempo é 10, eu multiplico pelo v, que é a minha incógnita, e consigo achar a velocidade que meu objeto está se deslocando, tá? 20 metros por segundo. Aí ele quer saber qual é a função horária, qual é a equação que rege, que mapeia esse movimento para mim, tá legal? Olha só, a minha função horária, eu tenho que deixar o que como incógnita, que é o que vai variar, né, ao longo do tempo. A posição final e o tempo. São as duas únicas coisas que variam. A posição final ela já é fixada aqui, assim como a velocidade, tá? Então a função horária, aquela que mapeia a minha posição ao longo do tempo, é a posição inicial em cima da matriz, ó. Posição inicial é igual a x0, que é 50, mais a velocidade, que é 20, vezes o tempo, tá? Então essa é a equação que rege esse movimento para mim. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Então, olha só. O movimento retilíneo uniforme, aquele que nós acabamos de ver no gráfico ali, é o movimento mais fundamental da cinemática ali na horizontal, tá? Do movimento de linha reta. Porque a velocidade dele não varia ao longo da trajetória toda, tá? Então, se a velocidade fixou em 20 metros por segundo, 80 km por hora, 50 metros por segundo, 100 km por hora, não importa. A velocidade não varia, tá? Não tem aceleração. A aceleração, pessoal, é variação da velocidade em função do tempo. Se eu não tenho aceleração, logo eu não tenho variação de velocidade. Tá legal? E da onde que surgiu, né, aquela equação, essa equação aqui que eu mostrei para vocês, tá? Pessoal, não se preocupem muito com essa parte do cálculo ainda, a gente vai entender isso melhor ao longo do curso, mas eu acho que é assim que eu já tenho que começar a mostrar para vocês que vocês já estão no ensino superior e não no ensino médio. Então, é importante nós começarmos a entender como o cálculo pode mostrar algumas coisas dentro da física, tá legal? Mas no fim vocês vão utilizar por enquanto só isso aqui. Mas ó, partindo do conceito de velocidade média, eu consigo chegar no conceito de velocidade instantânea, tá? Veja que o mzinho aqui sumiu, ó. A velocidade instantânea, fisicamente falando, é a velocidade em qualquer instante de tempo ali, em qualquer ponto, tá? Exatamente a velocidade em qualquer posição ali que eu quero saber, tá? Então não é mais média, é em qualquer ponto. Como é que eu consigo fazer isso? Cada vez que eu diminuo o tempo, tá? Cada vez que eu diminuo o tempo entre duas posições ali, o que vai acontecer? Naturalmente, se o tempo vai tendendo a zero, o deslocamento vai diminuindo, né? Se, por exemplo, eu tenho 1 segundo, ele foi de 0 a 3. Se eu jogo isso para 0,1, por exemplo, ele foi de 0 a 0,3, tá? Então, o que acontece? Quando o tempo tende a zero, o deslocamento também diminui. Nisso aqui, no limite, quando o tempo ele tende muito próximo de zero ali, eu caio numa derivada que eu chamo de dx dt, tá? O d, pessoal, é como se fosse uma variação muito pequenininha, tá? O d continua sendo uma variação, só que uma variação pequena. Então, posso dizer que a velocidade instantânea é o dx sobre dt, tá? Quando o tempo tende a zero.
Então eu tenho isso aqui, ó. Mas olha só, pessoal, isso aqui é uma equação como qualquer outra. Então, se eu multiplicar aqui ambos os lados por dt, o que vai acontecer? Simplifico o dt desse lado, ele aparece aqui. Como se eu estiver jogando ele para cima, né? Então, eu fico com uma equação diferencial do tipo dx é igual a v dt. Lembrando que v é uma constante, tá? Como é que eu faço agora para achar a equação a partir desse carinha aqui? Eu integro ambos os lados, tá? Então, eu vou integrar dx da posição inicial para a posição final e eu vou integrar dt do tempo inicial para o tempo final. Professor, por que o v ficou para fora da integral, né? Por que você não botou a integral aqui e colocou aqui, né? Porque, pessoal, quando eu tenho um valor constante, a primeira regra é a seguinte, ele pode ficar para fora da integral, tá? Por isso que ele está aqui, porque ele é constante. Se o v variasse, ele teria que estar aqui. Como ele é constante, ele fica fora, tá? Então, v integral de t0 a t dt. Integral de dx, pessoal, é o próprio x, tá? Da posição inicial à posição final. Já a integral de dt é o próprio t, da posição inicial à posição final, tá? Isso resulta em x menos x0 é igual a vt menos vt0, né? Porque o v está multiplicando t aqui, ó. Então ele vai assumir os dois valores, ele tem que fazer uma distributiva aqui. Como ele aparece nos dois termos, eu posso deixar ele em evidência, tá? Então x menos x0 é igual a v entre parênteses t menos t0. Só que aqui, pessoal, a gente vai considerar o seguinte, que estamos saindo ali da origem, tá? Estamos saindo ali do tempo, o movimento, o tempo começa a contar quando ele é igual a zero, tá? É como se você começasse o movimento e disparasse um cronômetro. Se ele começa quando ele vale zero, então esse cara pode ir embora, tá? Então fica x igual a x0 mais vt. Então essa é a equação horária do movimento retilíneo uniforme. E ele só tem essa equação, tá, pessoal? Só tem essa equação para trabalhar. Mas entenda o significado físico dela, tá? Com essa equação aqui, ó, eu consigo mapear todo o caminho do meu objeto. Eu consigo saber para qualquer tempo em qual posição ele vai estar, dada a posição inicial e a velocidade que ele está trafegando. Então isso que é legal. Eu não trabalho mais com velocidade média. Velocidade média, coisas médias, né, dá só uma ideia geral do movimento, não o que acontece durante todo o trajeto. Tá? Agora, quando eu estou falando de uma equação que rege esse movimento, eu consigo entender tudo o que acontece entre o estado inicial e o estado final. Tá legal? Essa é a pegada. Tá bom, pessoal? Então, x é posição final, x0 posição inicial, v velocidade e t o tempo. Metro, metros por segundo e segundo, que são unidades padronizadas de medida, tá? Segundo o sistema internacional. Nós não vamos nos preocupar tanto ainda, como eu disse, com essas unidades padronizadas, tá? Vão aparecer exercícios para vocês fazerem metros por segundo e quilômetros por hora, justamente para vocês pegarem a manha do esquema de conversão. Tá legal, pessoal? Mas depois, mais para frente, a gente vai trabalhar sim com as unidades bonitinhas, tá? Padronizadas. Então, mais um exemplo de movimento retilíneo uniforme. O móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea a qual se fixou um eixo de coordenadas. Sabe-se que no instante t0 igual a 0, a posição do móvel é x0 igual a 500 metros e no instante t igual a 20 segundos, a posição é x igual a 200 metros. Determine a velocidade do móvel, a função da posição, a posição nos instantes t igual a 1 segundo e t igual a 15 segundos. Determine também o instante que o móvel passa pela origem. Então, pessoal, olha só. Eu estou falando de um móvel que está se movendo com velocidade constante. Logo, eu estou falando de movimento retilíneo uniforme. Tá legal, pessoal? Equação de movimento retilíneo uniforme, x igual a x0 mais vt. Veja, pessoal, que ele não está falando determina a velocidade média. Ele está falando da velocidade, tá? Velocidade constante ali. Por isso que eu estou trabalhando com a equação do MRU e não com a equação da velocidade média. Então, eu já sei que minha equação base, o que é? Posição final é igual a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Minha posição final, ó, tá? O que é? É 200. E ele saiu da posição inicial 500 metros. Tá legal, pessoal?
Tranquilinho? Aí olha só, quanto tempo ele demorou para fazer esse percurso aí? 20 segundos, né? Então 20 segundos vezes o quê? Vezes a velocidade, que é o que eu quero. Então, já tenho aqui minha equaçãozinha montada como incógnita. Então, vou passar o 500 para lá. Naturalmente, veja que eu inverto o sinal, né? Então, 200 menos 500 é igual a 20V. Menos 300 igual a 20V. Passo 20 dividindo. Logo, a velocidade é menos 300 dividido por 20. Menos 300 dividido por 20, menos 15 metros por segundo. Ou seja, eu estou vendo aqui um movimento retrógrado, né? Movimento retrógrado, lembra? Ele está se aproximando do ponto zero, tá? Do ponto ali de origem. Tá legal? Então ele está indo da direita para a esquerda, se aproximando do ponto zero. Tá legal? Faz sentido, né? Ó, ele estava na posição 500 ali, a final é 200, né? Logo ele está indo o quê? Da esquerda para a direita. Tá legal? A função da posição. A função da posição é justamente a função horária, tá? A função horária ali da minha, que está regendo esse movimento aqui. Levando em consideração a minha base, x igual a x0 mais vt, minha posição inicial já é fixada, né? 500 é onde começa o meu movimento. 500. Acabei de calcular a velocidade, menos 15 vezes o tempo. Então, a equação que rege o movimento, x igual a 500 menos 15t. Posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo, né? Que é mais e menos, né? Então fica menos 15t. Então, olha só, pessoal, ele quer saber a posição nos instantes t igual a 1 segundo e t a 15 segundos. Com a equação na mão fica fácil, né? Ele quer saber o x quando t vale 1 e o x quando t vale 15. Então, você já substituir, ó, na equação o t por 1, tá? X de 1, então é 500 menos 15 vezes 1. Então, a posição depois de 1 segundo, pessoal, o que que é? Igual a 485 metros. Agora, o x, quando t vale 15 segundos, é 500 menos 15 vezes o t, que é 15, que vai me dar 275 metros. Tá legal, pessoal? Então, minha posição final, quando o tempo vale 1 segundo, 485 metros. Quando t vale 15 segundos, 275 metros. Tá? Então, olha só, a ideia aqui é justamente mostrar para vocês que para qualquer tempo aqui eu consigo calcular a posição final do meu objeto. Tá? Se eu tivesse t igual a 10 segundos, era só jogar na equação que eu obter a posição final. T igual a 8 segundos, a mesma coisa. Então veja que eu não tenho mais valores médios. Agora eu já estou sabendo exatamente tudo o que acontece dentro do meu movimento. Para qualquer tempo, eu tenho a posição fixada dele. Tá legal, pessoal? E por último, o instante que o móvel passa pela origem. Ou seja, quando que meu móvel vai chegar no ponto zero. No ponto x igual a zero. Tá? Lembra que a origem é o x igual a zero. Então, olha só. Se esse cara vale zero em cima da minha equação, ó, zero, que é meu x, é igual a 500 menos 15t. Jogo 500 para lá. Menos 500 é igual a menos 15. Faltou um menos aqui, ó. Menos 500 é igual a menos 15t. Olha que eu passar o 15 dividindo, menos com menos dá mais. Então, o tempo para ele passar pela origem, 33,3 segundos. Tá bom, pessoal? Tranquilinho? Então, pessoal, era isso que eu queria passar na aula de hoje para vocês. Tá legal? Espero que vocês assistam a aula direitinho. Depois entrem no Colab para tirar as dúvidas aí, seja da lista de exercícios ou seja da teoria. Tá legal, pessoal? Então, obrigado, grande abraço e até a próxima aula.